Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Hux Pirandelli. Meu nome é Bruno Marcella e antes do Caio apresentar a nossa entrevistada de hoje, alguns recadinhos importantes. Então, se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente também no canal. Se você está escutando a gente no Spotify e ainda não segue a gente, vai lá na plataforma e segue a gente para ajudar no algoritmo. E se você quiser se tornar membro do nosso canal, a gente tem um canal de Apoia-se para fazer um apoio financeiro para esse projeto. E lembrando que todas as referências que vão ser descritas aqui no episódio vai estar disponível na descrição. É isso aí, Caião. Beleza, hoje a gente tem como convidada a Luciana Cardoso de Castro Salgado. A Luciana, ela é doutora em Interação Humano-Computador pela PUC-Rio e mestre em Informática também pela PUC-Rio. Ela é professora adjunta do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal Fluminense, é chefe do Grupo de Pesquisa em Engenharia Semiótica afiliado ao CERG, da PUC-Rio. Ela é membro da Comissão Especial Brasileiro de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação, editora-chefe do Journal on Interactive Systems desde 2020 e membro do Comitê Diretivo Meninas Digitais e coordenadora do projeto de extensão Include Meninas. Então, bem-vinda, Luciana, e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, é um prazer. E, Luciana, a gente sempre começa com a trajetória, né, de quem a gente está entrevistando. Então, a gente queria saber de você a trajetória até chegar nessa área de estudo de interação humano-computador. Como é que foi esse processo todo para você e o interesse que você desenvolveu por essa área? Uhum. Bem, quando eu estava na graduação ainda, essa área não fazia parte do currículo, né? Embora a primeira vez que eu tenha ouvido falar alguma coisa que relacionasse a computação diretamente à questão humana tenha sido até de um professor lá da PUC, né, na minha graduação, mas não existia essa área. E só 10 anos depois de formada, quando eu fiz a opção de voltar para a academia para fazer um mestrado em banco de dados, na verdade era essa a minha intenção inicial, é que eu, assistindo uma palestra da professora Simone Barbosa e da professora Clarice de Souza da PUC, aqui no Rio, é que eu tomei conhecimento que existia essa área, né? E aí foi aquela paixão à primeira vista e aquela... Agora sim, eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Então, foi por aí. Legal. E Luciana, assim, para a gente começar esse bate-papo, você conseguiria dar um breve resumo, o que seria essa área, interação humano-computador? Porque pelo que o pouco que a gente conseguiu estudar, me parece ser uma área bem interdisciplinar, que ela envolve vários campos de conhecimento, né? Seria mais ou menos isso? Isso mesmo. Na verdade, até eu costumo, quando eu estou fazendo assim, uma aula introdutória para os alunos lá da computação, a gente sempre fala, né, é uma área é uma área de integração. Então, você tem um lado do humano e o lado da computação, né? Então, até o nome já ajuda a gente a ver essa integração entre essas duas áreas, entre esses dois campos, digamos assim, que normalmente são colocados de forma separada, né, em locais distintos. Mas é uma área que surgiu mais ou menos nos anos 80, como uma especialização da ciência da computação, abraçando algumas outras áreas, ciência cognitiva, fatores humanos e tal, mas isso foi evoluindo, né? Hoje é uma área mesmo da computação e ela agrega com um conjunto de campos de pesquisa, de prática sobre uma computação centrada no ser humano, né? Tá, então essa área em si, ela trabalha mais nesse processo, como é feita essa comunicação da interface do computador com o ser humano, né, com design, como é que funciona essa área? Também tem a área da semiótica envolvida, né? Como é que fica essa hierarquia entre a semiótica, engenharia semiótica e a interação humano-computador? Só assim, voltando um pouco à questão do que é a área, né, é uma área que se concentra na investigação dos fenômenos que vão acontecer justamente no projeto, no uso, na implementação e até mesmo na avaliação, né, dos artefatos computacionais interativos. Então, até muito mais do que algumas pessoas possam imaginar, que seja uma área que está... eu lembro que a primeira vez que me falaram da área, antes de eu entrar no mestrado, que eu estava lá ainda consultando a lista de opções, o professor falou assim, é uma área que trata das interfaces, né? Então, é muito mais uma área do que uma área que trata da interface, embora isso seja muito importante,
mas é uma área que está realmente interessada em todos os fenômenos que acontecem aí. E aí, respondendo a sua pergunta, como é que as coisas, né, se casam ou se complementam? Então, assim, aqui no Brasil e no mundo, IHC, quem começou a falar sobre esse assunto, sobre a importância de se ter o foco no ser humano, dentro da área da computação e tal, realmente foi a área de IHC, mas com o tempo, a área de design foi se aproximando da área, isso, né, na visão que eu tenho, nas coisas que eu tive conhecimento, né, a área de design foi se aproximando, ela acabou absorvendo muitas coisas da área de IHC. Hoje em dia, se você olhar a área de IHC, até alguns gráficos, alguns diagramas que aparecem, está lá o projeto da interação, tendo algumas interseções. Então, inclusive, nos grandes eventos de IHC, tem pessoas de computação, pessoas de design, pessoas de diversas áreas da antropologia, né, que frequentam. Inclusive, a gente, quando faz pesquisa, o ideal é que a gente também consiga fazer essa interlocução entre as áreas, né. Agora, especificamente em relação à semiótica, eu vou falar na perspectiva, né, do que eu faço em relação à semiótica. A semiótica é uma disciplina que estuda, fora da computação, né, uma disciplina que estuda os signos, os processos de significação, os processos de comunicação e tal. E na PUC do Rio de Janeiro, a professora Clarice Siquenius criou uma teoria de interação humano-computador, e essa teoria ela tem como fundamentos a semiótica de Peirce, que é justamente essa semiótica que aborda os processos de significação e comunicação. E aí, como é que a gente mistura isso tudo com o IHC, né? Na verdade, o processo de interação humano-computador, ele acontece mediado pela computação, né? Quando a gente fala da interação, a gente está falando de uma mediação computacional que está acontecendo ali entre duas partes, pelo menos duas, né? Entre uma pessoa e uma máquina, no mínimo. Normalmente são várias, igual a gente aqui agora, somos mais do que, não sou eu apenas com a máquina. E o que a semiótica tem a ver com isso, né? Todo esse processo de quem cria a tecnologia com uma certa intenção e significa, né? Tudo que ela entende como correto e ela traduz isso numa tecnologia, isso também tem que fazer sentido para quem está usando aquela tecnologia e é comunicado via os elementos, né, da interação e tal. Então, a semiótica vem fundamentar todo esse estudo do fenômeno. Quando a gente estuda os signos, estuda esses processos, a gente consegue caracterizar o fenômeno. Legal. E a cultura, ela é sempre levada em consideração nesse entendimento dessa interação? Porque eu penso, sei lá, você vai criar uma elaboração de interação humano-computador aqui, no Oriente é a mesma coisa. Como que funciona esse entendimento da cultura para essa área de estudo? Sim. Até pegando carona com a semiótica, né, os semioticistas dizem que a semiótica é a lógica da cultura, né? Então, quando a gente fala de cultura e de semiótica, a gente está falando de conceitos que estão completamente ligados um ao outro. E aí, voltando também à questão de uma tecnologia feita por gente para ser usada por gente, né, como a tecnologia como mediadora. Quem são essas pessoas que produzem essa tecnologia? Elas estão advogando em causa de quê ou de quem, né? E aí, do outro lado, você tem o ser humano, né? Nós, todos, seres humanos, que pertencemos à cultura, temos os nossos hábitos, as nossas crenças, as nossas necessidades particulares, e pertencemos a culturas que também estão enraizadas como é que se diz, em pressupostos totalmente diferentes. Isso tudo vai influenciar no fenômeno que está acontecendo ali, né? E a própria interação através do computador, ela já é um funil, né? Pelo que eu entendi, assim, em termos de... A gente aqui está se comunicando, de certa forma, ou quando a gente está presencialmente, a gente tem vários mecanismos de interação, né? Em termos de... Eu vejo o seu corpo, eu vejo a interação, a sua expressão corporal, eu vejo tudo isso. Quando a gente passa por o computador isso, a gente passa por um filtro, né? Tipo assim, não dá para entrar tudo isso. Então, como é que é feito esse processo, né? Porque é como se fosse um designer, né? Tem uma pessoa que faz que ele escolhe, mais ou menos, né? É difícil dizer que são decisões, mas nem sempre ele tem noção exatamente do que está deixando de fora para esse filtro, né? Às vezes não está muito claro, é meio subjetivo isso.
mas é exatamente o entendimento desses processos, né? Eu acho que a cultura entra para a gente entender esse filtro que é usado e ver os limites disso. É mais ou menos... As metáforas entram nesse entendimento também, né? Que pode ter esse desencontro entre a interface e a pessoa que vai usar, porque quem projetou não pensou numa estrutura cultural diferente ou algo do tipo. Exatamente. A primeira que tem a questão assim da não neutralidade, né? Que antigamente existia uma coisa de que os artefatos são neutros e que é como se a gente tivesse essa capacidade, né? De pegar até o próprio time de desenvolvimento, como se ele conseguisse capturar o modelo mental daquele usuário ou daquela pessoa usuária alvo e ele só fizesse né? Ele fosse um meio ali de colocar aquilo em termos digitais. Não é assim, né? Não existe essa neutralidade, a tecnologia vai carregar o que a gente acredita, ou aquilo a quem a gente está advogando, né, em termos de empresa, e aí, como você falou, então, existe, assim, uma necessidade da gente sensibilizar os projetistas a essa situação que a gente está conversando aqui agora. Se os projetistas continuarem achando que as tecnologias são neutras e ele não tiver essa sensibilidade, quem vai sair prejudicado é justamente, como é o que acontece, são as pessoas usuárias da tecnologia. Então, as metáforas, né? Desculpa, perdão, pode continuar. Não, é só para trazer um exemplo para o público que está escutando, seria mais ou menos assim, se tivesse uma plataforma, né, digital, teria um botão verde para iniciar, para entrar, e um vermelho para sair. Então, essa analogia da cor, por exemplo, já é um pressuposto humano de você ter essa noção de verde, a pessoa tem uma tendência maior de apertar para entrar e o vermelho para sair. Seria mais ou menos isso, né? É um arquétipo que nós já temos dentro da gente, nosso conhecimento, e a gente transfere isso para a máquina. Seria mais ou menos isso? Ah, sim, essa questão de você colocar na tecnologia elementos que já existem no mundo real, exatamente esse exemplo que você deu, essa questão de um botão de entrada, um botão de saída, símbolos que já existem na cultura corrente, né? Seja o símbolo uma cor, né? Como você acabou de colocar, até você colocou a questão do botão, mas às vezes, em outros contextos, o vermelho pode significar um sinal de alerta mesmo, né? Não só de saída e tal. Então, essa coisa de você usar questões daquela cultura para localizar até aquela interface, isso realmente existe, é muito usado, né? Tem também a questão, assim, de que existe uma noção, até antiga, de que quando você cria sistemas que são muito parecidos com objetos do mundo mecânico ou real, você também ganha um pouco de satisfação. Então, não sei se é da época de vocês, mas aqueles apps ou aquelas aplicações de música que tinham aquela carinha de botãozinho do rádio do carro, né, ou daquele aparelho. Então, porque você fazia na mesma hora a correlação. Então, o play é ali, o pause é naquele outro botão. Então, tem esse lado dessa questão de você transpor o mundo para dentro da máquina. Perfeito. E a questão das metáforas, para a gente entender, é praticamente essa interação mais intercultural, né, entre sistemas. Então, você tem um sistema que ele pode estar integrado, ele pode estar disponível para duas culturas distintas, né? Como é que a gente pode usar as metáforas para entender os limites desse sistema que pode ser aplicado para outras culturas ou não? Né? Como é que é visto isso e que benefício traz também a gente levar isso em consideração quando a gente pensa numa interação entre duas culturas mediadas por computador, assim? Então, no caso das metáforas, aí eu vou falar das metáforas que na época do meu doutorado, né, faz parte da minha tese, que são as metáforas de perspectivas culturais. É uma ferramenta conceitual para justamente ajudar o projetista da tecnologia a ele conseguir raciocinar em pelo menos 5 formas de contato intercultural, como o Caio estava falando, né? Sobre isso que pode vir a acontecer no momento da interação. E a base dessas metáforas são um conceito do Lakoff e do Johnson, né, que as metáforas são um recurso que a mente humana tem, né, um recurso fundamental da nossa mente,
que permite justamente que a gente use um conhecimento que a gente tem, uma experiência que a gente tem, para pensar numa outra questão. Então, eu tinha falado agora há pouco sobre a questão da sensibilização, né? Então, a gente também fala que as metáforas de perspectivas culturais, elas são uma ferramenta epistêmica, uma ferramenta que ajudaria o projetista a refletir durante o processo de criação da tecnologia. Ela dá margem ao projetista a não simplesmente pegar uma solução que existe para um problema e aplicar nesse problema, não. É uma ferramenta que quer que o projetista olhe para o problema como um problema novo e dê uma solução única para ele, no sentido de inovação, né? Então, é uma ferramenta que quer explorar a reflexão do projetista, de preferência uma reflexão crítica e que inclua a cultura nela, né? Então, esse é o objetivo e os benefícios que a gente vê com o uso das metáforas. Sim. E pensando na área, dentro dessa área da interação humano-computador, Luciana, a questão da inclusão, né? Você poderia passar para a gente os desafios e também o quanto que essa área também ajudou as pessoas com deficiência a interagir melhor com o ambiente e a favorecer diversos aspectos ao redor dela, no cotidiano e tudo mais. Uhum. Mas como você mesmo está falando, né, as tecnologias digitais, elas estão presentes aí na nossa vida, é um meio de acesso para quase tudo, é difícil a gente encontrar alguém que não precise, né, de um artefato tecnológico para resolver algum problema. Então, a importância da pesquisa e da prática em HC nessa área é assustadora. Eu lembro quando eu estava fazendo, acho que eu não me engano se foi no mestrado ou no doutorado, foi mais ou menos na mesma época que foi criada ou decretada a lei, né, de que os sítios governamentais tinham que ser acessíveis e tal, e a gente até viu na época, assim, caramba, isso vai explodir a quantidade de empresas que vão, porque, né, imagina o volume de coisas. Então, assim, várias iniciativas foram criadas, inclusive no EGOV e tal, mas a gente ainda vê, assim, uma necessidade, um espaço muito grande ainda, né, existe ainda muita coisa que pode ser feita, até porque aquilo que a gente era muito o foco, né, o que é acessibilidade? Então, são as pessoas com dificuldades visuais. Hoje em dia, né, já faz tempo que a gente sabe que a dificuldade não é só, primeiro que não é definitiva, pode ser uma dificuldade temporária, e não diz respeito apenas a questões físicas, né? Você tem a dificuldade cognitiva, tem o analfabetismo funcional, que no Brasil é absurdamente grande. Então, essa acessibilidade cultural, trazendo a cultura de novo, ela tem um espaço gigante de pesquisa, e até na nossa própria área, esse ano a gente está, o evento da área que acontece todo ano, né, que é o Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Computação IHC, esse ano, pela primeira vez, tem uma comissão de acessibilidade para que as nossas publicações, né, todos os artigos que forem aceitos, eles sejam acessíveis. Então, até internamente, a gente também tem que dar passos para que isso avance. Então, é uma área que realmente ainda tem bastante espaço, e a gente vê nos alunos até sempre um grande interesse, né? As pessoas são interessadas, como é que eu faço? Eu quero ajudar, eu quero que o meu sistema seja acessível. E leve muito em consideração a perspectiva, né? Eu acho que quem está, quando a gente fala da construção de uma interação, né, de uma ideia já de construção de uma interface de interação, a gente já leva como pressuposto, que nem você disse, né, a gente nem sempre tem consciência disso, né, da neutralidade, que não existe essa neutralidade. Então a gente já leva como referência coisas que a gente já tem como dado. Às vezes você usar o teclado como um todo, ou você usar o mouse e o teclado ao mesmo tempo, tem várias questões que elas vão dizer o design do sistema, né? Então, acho que se não tiver essa perspectiva já a priori, não tem como criar, né, esse tipo de sistema mais integrativo, né, mais acessível, né? Exatamente. E até assim, quando a gente pensa numa tecnologia, a intenção, né, do projetista geralmente é de que a pessoa cumpra, a pessoa siga um roteiro de interação, né? Então, se você pensar em coisas bem triviais como um bankline ou uma matrícula de alguém que está fazendo uma matrícula de uma criança, ou agora com o Covid, eu quero fazer um agendamento da minha vacina, ou sei lá o quê, você percebe que existe sempre um caminho preferencial pelo designer, né? Que o designer projetou. Mesmo que ele faça 1, 2, 3, existe, mas o ser humano é imprevisível.
E o ser humano, geralmente, ele tem uma atitude de exploratória, ele erra, e muitas vezes, independente até da questão de acessibilidade, né, que a gente estava falando físico e tal, o mesmo ser humano que supostamente não está com nenhum conflito ali, não está tendo nenhum tipo de embate, ele vai querer explorar. Então, até as próprias tecnologias mais recentes já estão tentando fazer, inclusive as tecnologias móveis, artefatos para que o programador ele dê mais essa autonomia para a pessoa também, né? Eu não estou dizendo que é para todas as pessoas, que isso assim, né? A gente aí vai justamente entrar na questão de acessibilidade, mas para que as pessoas consigam ter autonomia até para reconfigurar alguma coisa, fazer parte ali desse processo de engenharia, porque é difícil você acertar com usuários que querem fazer tantas coisas diferentes, né? Sim. E eu acho que tem essa parte porque eu acho que é muito difícil a gente imaginar uma interação distinta do que de nós mesmos, né? Na interação com a máquina, com qualquer que for a coisa, né? A gente sempre traz um viés nosso, um jeito nosso de fazer as coisas. Então, tem o desenvolvimento desse aspecto de acessibilidade, acho que ele, não sei, aí você me corrige se eu estiver errado, mas ele tem essa necessidade muito grande de trazer essas pessoas para dentro da área de pesquisa e desenvolvimento, né? Sem dúvida. Assim, uma coisa que seria sempre fundamental, a gente agora, segunda-feira, eu até vou conversar iniciar um projeto relacionado, eu não sou muito de acessibilidade, mas, assim, eventualmente aparece, né, algum projeto, a gente é convidado e tal, e uma pessoa que é lá da UF, que trabalha com a linguagem de sinais e tal, ela quer fazer uma plataforma, ela trabalha de doutorado dela de outra área, e a gente tem um aluno que tem a questão da surdez, e que a gente quer que trabalhe junto com a gente, porque realmente é uma outra perspectiva. Se a gente tem dificuldade de se colocar no lugar, por exemplo, eu como mulher, no lugar de vocês homens, já vai ter uma dificuldade, vai ter uma perda, assim como o contrário, vocês em relação a mim, um idoso. Imagina uma pessoa que tem uma situação completamente que você desconhece, né? Então, Sim. essa coisa dessa participação, não só como... Aí tem duas, já tem essa participação que eu acho que foi essa que o Caio falou, de fazer parte mesmo, né? E tem aquela outra questão, que é a questão da avaliação, da gente não deixar nunca de incluir a avaliação do que a gente está construindo desde o início, né? Ela não pode ser algo... Ficou pronto, agora eu vou fazer um teste. Não é assim, né? Assim, você sempre... É mais caro você fazer desde o início, mas é muito mais eficaz. Legal. São Luciana... muitas variáveis, né? Acho que a questão é essa, quando você para pensar assim. E é só quando muitas vezes acontece com a gente, por exemplo, algum acidente com a gente quebra um braço, quebra uma perna, que a gente vê, né, que as coisas são bem distintas, né? Que tudo muda ao nosso redor, toda a parte de acessibilidade muda, enfim, já trabalhei com idosos também, então eu sei de forma isso bem clara, e às vezes sem ter essa perspectiva mais íntima da pessoa participando, é muito difícil a gente levar tudo isso em consideração, né? Muito difícil. E até assim, eu estava assistindo uma palestra hoje de manhã, e meu colega lá do Sul, o Frederick, que é até de design, ele estava falando sobre o design especulativo, né? Então, existem até algumas abordagens hoje que para tentar diminuir, né, a chance de dar muito errado, digamos assim, até colocar em risco e tal, de você fazer mesmo uma especulação dos vários problemas que aquilo ali, das consequências, você antecipar isso no momento do projeto, né? E não só assim, aquela coisa assim, mais bem comportada e o trivial, algo bem especulativo mesmo. Legal. Acho que cairia de encontro com a minha próxima pergunta, porque a nossa dúvida, até elaborando um mini roteiro aqui para conversar com você, foi uma questão central, era quando a gente vai elaborar uma nova tecnologia dessa interação, é levado em consideração os possíveis efeitos colaterais, vamos dizer assim, né? Pensando eu dentro da área da saúde, com uma nova implementação de uma técnica e tudo mais, é sempre levado em consideração os possíveis efeitos colaterais ou malefícios que às vezes uma técnica vai fazer no paciente, numa população. Para essa área de conhecimento, é levado em consideração os possíveis efeitos colaterais ou os malefícios de uma nova implementação da tecnologia? Como que você vê isso, Luciana? Aí vou falar assim em termos de pesquisa, né? Dentro da universidade, nós somos regidos
como se diz, pela legislação de ética da saúde, até inclusive, né, não, mesmo que meu sistema não seja para o domínio da saúde, nós somos regidos, então, os nossos projetos, eles têm que passar pelo Comitê de Ética da Universidade, e esse Comitê de Ética, quando a gente faz o protocolo, ele exige justamente esse tipo de reflexão que o Bruno estava falando, né, dos riscos, daquela pesquisa e tal, e tal. Mas isso, assim, em relação à pesquisa, aquele processo de pesquisa, digamos assim, né? Então, durante o processo de pesquisa, quais são os riscos que a pessoa pode ter, se ela vai ter benefícios, mas aí a questão é o produto, né? E depois, o produto ficou pronto. E aí? Então, aí eu acho que aí é que entra a questão de responsabilização, de responsabilidade e de responsabilização, né, de questões éticas, eticamente falando, é que tem que ainda se avançar muito e que eu acho que ainda não está muito protegendo todo mundo, digamos assim. Inclusive também o lado do desenvolvedor, né? Mas eu digo assim, em primeira instância, o maior afetado seria a pessoa usuária, né? Então a gente está falando dela. Sim. Ainda tem, acho que, espaço para evoluir nessa área, sim, nesse campo, sim. Porque a gente sempre conversa muito. Quer falar? Fala aí, Bruno. Não, eu ia dar um exemplo só para o público também que está escutando, porque quando a gente foi discutindo esses pontos, um exemplo pessoal nosso, né? Então, eu como fisioterapeuta trabalho muito com corrida. Então, muitos corredores usam relógio para mensurar o controle do ritmo, né? E o relógio ele dá uma percepção do esforço, entre aspas, né? Pela frequência cardíaca, pelo pace. E a gente trabalha com uma percepção mais subjetiva. E a gente está vendo que os atletas estão perdendo essa percepção subjetiva porque eles ficam totalmente dependentes agora do recurso tecnológico, né? Então esse seria um exemplo mínimo. É claro que pode ter exemplos e situações muito mais perigosas, entre aspas, mas é um exemplo que eu tenho no meu convívio muito forte e que talvez depois que foi implementado talvez não está sendo levado em consideração esses possíveis efeitos colaterais, né, dessa perda de sensibilidade ou esse excesso de facilidade talvez também, que pode ser um contraponto aí de um efeito colateral. O impacto disso, né? O que isso traz de malefício, de benefício? Ah, tá bom, então ele tem mais tempo agora para prestar atenção naquele outro lado, que antes ele não tinha tempo, porque ele ficava controlando manualmente, sei lá, mas eu acho que realmente tem esse campo, e aí isso vai ganhar mais força quanto mais investimento existir nessa pesquisa longitudinal, né? Não só aquela pesquisa para criar um produto, por exemplo, mas uma pesquisa realmente longitudinal. Então, a gente quando começa a ver trabalho científico, como agora a gente está de forma mais popular devido à pandemia, a gente percebe assim, a grandiosidade, né, das coisas e a necessidade do longo prazo. Então, realmente, eu acho que as pesquisas muitas vezes acabam ficando, as pesquisas dentro da universidade também, na prática, muito focadas ali naquela informação ali, naquele estudo que foi feito, preliminar, naquele estudo que teve um overview do Brasil inteiro, Mas e depois, como você bem falou, Bruno, acho que você já falou a questão, onde que está o problema aí, né? Isso é um problema que eu acho que ainda precisa de solução. Sim. É interessante, assim, eu como economista também, o Bruno fisioterapeuta, a gente acaba usando essa percepção do que é o humano como base para a nossa área. E na sua também, acho que não tem jeito, já que é a interação humano-computador, a gente tem que levar a ideia do humano. Então, a gente queria saber de você qual é essa visão da área sobre o humano, sobre o corpo humano e sobre os humanos. Assim, o que é levado, qual que é a perspectiva que vocês têm disso, só para a gente tentar cruzar aqui as nossas 3 áreas com essa perspectiva de humano. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas, assim, dentro de IHC, a questão, lá no início, né, quando a área foi criada, tinha aquela coisa muito da cognição, então, então a ligação com o corpo, digamos assim, era muito com esse foco da cognição, então, da facilidade, aí, né, isso se traduziu no conceito de usabilidade, que é facilidade de aprender, facilidade de usar e tal e tal. E até se a gente olhar imagens antigas da área, você vai ver aquela coisa de uma pessoa, ou até de um desenho, com
aparelhinhos ali, vendo o comportamento cerebral durante o uso de uma tecnologia e tal, tal. Não estou dizendo que isso não existe mais, mas eu estou falando assim, no início Sim. era esse o foco. Sim. À medida que a tecnologia foi evoluindo, essa questão do corpo vai para o lado dos modos, né, dos paradigmas de interação, então os gestos, para a gente interagir. Então, se a gente até colocar aqui as tecnologias numa linha do tempo, a gente vai vendo que aí começa a interação com o corpo, aí, mais recentemente, a questão da tecnologia vestível. Então, aí você já tem essa interação, não só a questão da interação, mas a questão do sensoriamento, né, corporal. Recentemente é uma palavra vazia, porque passa tão rápido o tempo, mas em algum momento, 2 anos atrás, talvez, eu estava lendo um trabalho sobre vulnerabilidades, então falando que daqui a um tempo, né, já vai ser de prateleira, o seu próprio corpo gera energia, que é a bateria do seu relógio, né? Então, essas questões de que o corpo não é só necessariamente um meio de interação ou um feedback para uma reação daquele objeto, daquele ambiente, tal. O corpo também é produtor ali, ele faz parte, né? Então, acho que é por aí essa relação com o corpo. Legal. Acho que eu posso trazer uma pontuação para essa conversa, que eu sempre discuti, até discordei de umas visões de uma galera mais de exatas que veio falar o que é o corpo humano, né? Então eles falam assim, o corpo humano é como uma máquina, né? Tem essa analogia que o pessoal traz, o corpo humano é uma máquina, o corpo humano é uma máquina. E eu vejo essa visão, talvez pela minha própria experiência da área que eu trabalho, né, que é lesão e dor, o quão não máquina é o corpo humano, né? Por conta de vários aspectos. O principal, eu acho, que é a máquina, talvez, no entendimento da engenharia, é uma visão muito mais de uma matemática da exata. Então, existe quase uma probabilidade quase de 100% de se você alterar alguns fatores, você vai levar como consequência um determinado desfecho. Agora, na área da saúde, por exemplo, na área do corpo humano, a matemática talvez é muito mais da probabilidade. Então, por mais que a gente tenha todo um arcabouço de conhecimento estrutural por trás, uma grande plausibilidade, mas mesmo assim a probabilidade às vezes é baixa, né, quando você vai fazer um estudo experimental ou quando você está na sua prática clínica. Então eu vejo uma noção muito mais caótica da biologia e uma visão muito mais de controle e Comportada, né? De determinismo, né? determinística das áreas mais da engenharia e da física, né? E talvez o que a gente está conversando aqui é a interface dessas áreas. E só para trazer essa noção que, na minha visão, o corpo não é uma máquina, né? Então a gente vai ter que fazer meio que essa junção de probabilidade junto com uma matemática mais exata, que é a área da computação, né? Não sei se você concorda com essa minha visão. Não, acho que eu concordo plenamente. E em relação assim à IHC, é claro que existem diversas possibilidades de você fazer os estudos de forma quantitativa e qualitativa, indo mais para essa. Até eu estava comentando que antes tinha essa coisa da cognição e a própria usabilidade, nos primórdios, digamos assim, tinha esse foco na performance humana, então o tempo que você demorava para cumprir aquela tarefa, né, e tal, como se a pessoa fosse realmente sentar ali. Hoje em dia, então, isso, com a quantidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo, né, o fato de você demorar 5 horas não é porque a tecnologia, inclusive, está com problema, né, porque, na verdade, em 5 horas você fez várias outras tarefas simultaneamente, então, está até difícil de você considerar. Mas, realmente, essa questão Aí, com o tempo, né, a usabilidade ela evoluiu, e aí outros fatores, satisfação, a questão hedonista, foram incluídos no próprio conceito de usabilidade, isso se estendeu para a experiência do usuário, né, como a gente até falou lá no início, e aí vem um pouco o que você estava falando, Bruno, porque não é determinístico, né, cada pessoa ela vai sentir de um jeito, ela vai ter a sua característica, ela vai ter as suas prioridades, então, essa ideia de que seguiu aquele fluxo, deu ok, ticou, tá certo, né? Essa visão bem matemática realmente não é isso que acontece. Exato.
Tem um exemplo muito, acho que talvez faz uma correlação muito forte aqui com a gente está conversando, que saiu um dispositivo em que se você coloca na sua torácica, na coluna torácica, e ele faz um sensor se você está flexionando muito. Então ele apita, daí você corrige, né? Sim. Assim, do ponto de vista puramente mecânico, faz sentido, né? Mas se for levar do ponto de vista mais, talvez, biológico, entender o movimento, ele não faz tanto sentido, porque o ser humano não foi feito para ficar nessa posição certinha, né? Até trazendo uma visão mais evolutiva do movimento. Então, é como se fosse uma interface, só que ela é positiva no sentido de corrigir a postura, mas talvez não seja tão efetiva no que ela queira, né? De prevenir dor, de prevenir lesão. E desconsidera vários elementos aí contextuais e até da pessoa ter uma musculatura apropriada para ficar nessa posição X horas. Ela desconsidera algumas coisas que vão impedir o sucesso da tecnologia, né? Exato. E eu fico pensando, né, que tá no mercado, né? Igual você disse, os efeitos colaterais no estudo de pesquisa é totalmente levado em consideração, mas depois que um dispositivo está no mercado, é difícil, né, você retirar. É diferente, por exemplo, de uma vacina, né, igual a gente está falando nesse período. Se a vacina não deu certo, vai ser tirada do mercado, né? Agora, se um dispositivo está aí e ninguém calculou o efeito colateral, os riscos, dificilmente ele vai ser retirado, né? Ele vai ser retirado se ele não vender, né? Assim, Isso, se não vender, exatamente. ele vai ser retirado. Exatamente. Mas se ele vender, ele cumpriu o propósito, né, econômico, vai ser bem difícil dele ser retirado. Só se realmente tiver um outro estudo que mostre, aí entra essa briga, né, entre quem está certo. A gente sabe que em várias outras áreas a gente tem essas questões, inclusive da alimentação, né? Quem é que está certo? Aquele que diz aquilo, aquele outro. Sim. Enfim, problemático. Legal. E puxando aqui um assunto que eu e o Bruno conversamos depois, mas acho que tem bastante a ver. Você acha que a parte de inteligência artificial ela tende a trazer mais dinâmica para esse processo de criação de designs distintos, que são mais, por exemplo, que podem ser mais interativos direto com o usuário? Ele já tem um feedback automático, ele já ajusta, faz ajustes, ele já cria um sistema um pouco, em vez de ter um designer como um ser humano que vai pegando esses feedbacks e criando. Você acha que um dia a inteligência artificial pode tomar por completo essa estrutura de criação de designs? Assim, a gente já tem um pouco isso acontecendo, já existe, né, isso que você está falando, né? Então, exatamente isso que você falou, de eu ter um botão que se adapta. Até imagina um idoso que sempre erra ali no sentido, né, está no direito dele, né, de uma situação de apertou mais para o lado, e aí a própria tecnologia identifica aquilo, ajusta, né, porque percebe aquilo ali. Então já existe, e algumas delas com essa questão da inteligência artificial, com o aprendizado, né, que ele vai tendo aquele aprendizado sobre o seu comportamento e vai evoluindo, digamos assim. Então, que isso existe e tem chance de oferecer benefícios, acho que isso é notório. Com relação à questão de tomar conta, aí é uma discussão mais ampla que, assim, sempre vão ter pessoas que vão defender isso, né? Vamos fazer, porque aí você consegue... eu acho que é aquela briga entre, um pouco que o Bruno puxou o assunto aí, que é aquela discussão entre a visão da eficiência, de que a máquina sempre vai trazer mais velocidade para todo o processo. Eu não estou falando do benefício para a pessoa usuária, não. Estou falando da questão do processo de produção da tecnologia, né? Então, vamos criar alternativas via inteligência artificial, porque vai ser muito mais rápido do que eu colocar uma centena de designers projetando e tal e tal. Mas aí é a tal da discussão ampla de até que ponto isso é benéfico, né? E quem é que vai se responsabilizar quando tiver uma pane que não é possível de ser calculada, né? Porque você perdeu ali todo o rastro do que está acontecendo por algum motivo, mas principalmente a questão mesmo daquilo que não consegue ser previsto. Se a gente não consegue prever e a gente coloca produtos no mercado, como vocês estavam colocando, que tem problemas não previstos, as coisas também que vão sendo evoluídas via inteligência artificial vão cair nesse mesmo problema, né? E aí, quem é que vai monitorar isso? Então, acho que tem essa questão. E até também, recentemente, um colega estava comentando sobre essa coisa dos designs alternativos feitos por IA e que ele era a pessoa, o projetista, ele era a pessoa que manipula,
a inteligência artificial de alguma maneira, interage, mas que no final os créditos ficaram para a inteligência artificial. Assim, quem fez aquilo foi a inteligência artificial, mas não foi ele é que é o... Existe também o human in the loop, né, que a gente fala. Então, em muitos processos, mas acaba ficando crédito para IA. Então, também a gente tem que tomar cuidado também. Sim. E, Luciana, pensando no futuro, eu até conversando isso com o Caio, até uma experiência minha que eu estou fazendo um curso de Python, para linguagem de Python, né, para a área da saúde. E, tipo, Legal. foi um contato, assim, um outro mundo para mim, né? E eu até fiquei refletindo, assim, acho que o meu filho, provavelmente eu já vou matricular ele numa escola de linguagem computacional, que eu lembro minha mãe ficava falando assim, não, você vai ter que aprender inglês. Eu vejo que no futuro, talvez, a gente vai ter que aprender a linguagem computacional. Eu tô errado? Luciano, Não, você acha no primordial? No presente. No presente. Na verdade, eu tenho filhos de 20 e 22 anos, e eles não fizeram uma formação na escola, na formação escolar deles, não estava incluída na escola deles, não estava incluída a computação. No máximo, pode até ser que do mais jovem tivesse algum curso fora de horário, não na grade, né? Claro, já existem escolas hoje no Brasil, no mundo, assim, nos Estados Unidos tem cidades inteiras que a computação já está lá dentro da grade desde de pequenininhos, né? Assim, Isso, Colorado, computação, por exemplo. aprender a linguagem computacional mesmo. É o que a gente chama de pensamento, raciocínio computacional. É de Legal. ter algumas disciplinas ali que vão passando para as crianças os conceitos de abstração, de... aí tem vários, looping, tem vários conceitos, né? Da computação que são passados. Mas, assim, independente se o foco é pensamento computacional, inclusive no Brasil, robótica, né, tem tanto extracurricular ou dentro do currículo. E nas próprias disciplinas da graduação, né, não lá na própria UF, em várias universidades, as engenharias já há muitos anos, né, já frequentam turmas de programação da gente. O meu filho, esse que eu falei, né, o mais novo, faz economia também, e no curso dele, da graduação, ele tem disciplinas de ciência de dados, ele já fez curso de economia usando Python, está no meio da graduação. Então, que legal. Isso é uma coisa presente que já. É super presente. Na verdade, o Brasil teria que estar bem mais avançado nisso. Entendeu? A gente mesmo, nesses projetos que eu trabalho, tanto do Meninas Digitais quanto do Include, de projetos antigos que eu trabalhei, na PUC, a gente teve, inclusive, parceria com universidades americanas, que a gente trabalhou em 3 escolas, trabalhando com pensamento computacional, e vendo como é que a gente se adapta, né, a alguns conceitos que são americanos para a realidade brasileira, porque também não é uma questão de plug and play, como a gente fala, né? Deixa eu pegar aquilo que serve para a escola americana e vou trazer para a escola brasileira, que as crianças vão sair do outro lado como se fosse uma linha de produção. Não é assim, nós temos as nossas particularidades, né? Mas é uma realidade. Legal, bom saber. E você acha que, Luciana, esse processo também de focar sempre na facilidade para o usuário, né? Isso pode ter um resultado também um pouco negativo em termos de não entender o que está sendo feito, assim, essa coisa da ultra facilidade para tudo que esses designs podem trazer. Você acha que ele pode matar também um processo de entendimento do que está sendo feito? Ele pode, assim... Porque, assim, eu sempre passo do pressuposto, assim, que a gente entende a complexidade do que a gente está fazendo quando quebra. Né? Então, assim, o computador liga, aperta botão, ele liga, beleza, você tem aquilo como dado. Mas quando quebra que você realmente fala, putz, cara, realmente eu não sei nem como liga isso aqui, de onde vem, que é uma placa-mãe, que é uma memória. Você acha que tem essa preocupação na sua área disso, de entender que, às vezes, facilitar absolutamente tudo pode matar um processo de aprendizado? Ou você acha que isso não interfere, são esferas distintas de interação com o computador? Essa é uma boa pergunta. Eu acho assim que, claro que tudo que é bom, né? Que ótimo se a gente pode. Como se a gente quando a gente está com um martelo na mão, né? Vamos pensar assim na tecnologia como uma ferramenta. Quando a gente pensa na tecnologia como uma ferramenta, como um martelo, né? Que você vai lá, quando você esquece que você está
com o martelo na mão e seu foco é em colocar aquele prego na parede, quando você esquece que você está com aquela tecnologia na sua frente, você está produzindo seu texto e aquilo ali está fluindo, olha só que maravilha essa facilidade. Então, na verdade, aquela ferramenta não está te impedindo de produzir. Então, eu acho que quando a facilidade é nesse contexto de você aumentar a sua produtividade, né? Você está escrevendo muito mais facilmente, você está se comunicando muito mais facilmente, e aquilo não está te atrapalhando, porque aí também, imagina, você demora tanto tempo para aprender a usar algo, até pensando no pessoal que usa, nessas pessoas que usam essas ferramentas CAD, ou ferramentas assim, um arquiteto, por exemplo, digamos assim, né? Nem sei se é uma realidade, mas a pessoa demora tanto tempo para aprender a usar aquilo, e tem tantas barreiras, se tornam barreiras, né? Agora, vamos para o outro lado. Será que a gente não pode? Não é que a interface vai ser difícil, a interface vai ser fácil de usar, mas será que eu não posso aproveitar aquele contexto para informar a pessoa, para deixar a pessoa mais capacitada? Então, pegar um contexto até de doação, uma coisa totalmente fora aqui do assunto, né? Então, eu tenho um aplicativo que é de doação de roupas, para um contexto bem específico, de uma minoria X e tal, Y, e aí eu vou lá para doar. Mas será que não era legal também, além de eu doar, eu aprender um pouco sobre aquela minoria? Digamos, tá? Estou dando assim, só um contraponto. Então eu vou entender mais sobre aquela realidade, eu vou sair dali até, inclusive, motivada a criar o meu grupo de doação, né? Estou um exemplo, assim, diferente. Então, eu acho assim, a facilidade, quando ela promove uma produtividade sua, acho que difícil dizer que ela não é boa, né? Mas aquela facilidade que te deixa alienado, ou então você está ali, você nem está percebendo que você está horas ali naquele negócio, que aquilo já te absorveu toda a sua energia. Existem uns estudos disso também, né? Eu estava num congresso semana passada, o maior congresso de HC do mundo, que dá 4, 5 mil pessoas, foi todo online esse ano, né? E tinha um trabalho, eu não vou lembrar agora o nome, eu ainda não consegui catalogar tudo, mas tinha um trabalho que falava um pouco sobre esses mecanismos de alerta, né, de você está tantas horas no computador, então como é que é? Não estou dizendo que tem resposta para isso ainda não, tá? É pesquisa, mas como é que eu faço para te deixar, meio na linha do Bruno, né, que o Bruno falou daquela coisa que eu estou correndo e estou perdendo certas possibilidades, então será que só eu dizer que ela está 3 horas, não, então eu vou trancar o celular da Luciana, ela não vai poder mais usar porque ela bateu aquela meta que ela mesma se colocou, né? Então, como é que eu crio um espírito crítico para ela mesma, né, a Luciana, perceber que ela embarcou numa canoa furada e que se ela continuar daquela maneira, aquilo vai ser nocivo para ela. Então, o desafio é esse. Tem gente pesquisando isso, tá, gente? Isso que eu posso dizer. Sim. Mas não existe... Não existe solução na prateleira, né? Ainda é pesquisa, e tem que ver também quem é que quer que isso vá para frente, porque isso também, né? São os interesses aí. A gente teve na entrevista passada, a gente fez um bate-papo com uma psicóloga falando sobre os efeitos da fake news e redes sociais, né? Então a gente até ficou discutindo isso. Será que é um peso maior de cima para baixo, ou seja, das plataformas para o indivíduo, ou também tem que ter um peso do indivíduo para as plataformas? É uma educação do indivíduo na plataforma, uma maior conscientização do indivíduo com a plataforma. Pressão, né? Uma pressão do indivíduo para mudar a plataforma. Isso. Mas a gente vê, às vezes, uma coisa que a gente discute bastante, às vezes, e quando eu perguntei lá atrás da questão do que é o humano, o que é o corpo humano, porque a gente sempre parte de uma mesma linha biológica, né, de evolucionista de humano. Então, aí a saúde, a economia, tudo isso a gente passa por essa lente, já que a biologia evolutiva é uma teoria muito bem fundamentada. Então, isso a gente tem em comum. Inclusive, foi o que juntou eu e o Bruno, a gente conseguiu falar de temas distintos, né? E eu queria até perguntar para ti, assim, se tem esse debate sobre evolução e corpo humano, essa perspectiva evolucionista na área, ou é alguma coisa que você nunca viu muito sendo debatida? Olha, eu não estudei isso, tá? Mas, como eu te falei, quando a gente vai nesses congressos que são muito amplos, aí você acaba vendo que algumas pessoas estudam esse tipo de coisa, sim, tá? Inclusive, até quando a gente vai para essa questão, até que eu acho que é uma das questões que vocês tinham comentado sobre a máquina dominar o homem, né? O homem domina a máquina e tal. Então, desde uma questão assim, é discutido. Primeiro que
atualmente, os congressos atuais sempre têm espaço, as pessoas sempre querem trazer à tona esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui. Então, e até, como eu disse, né, mais cedo que eu estava assistindo uma palestra, então, como é que a gente faz para mudar? Então, temos que debater, temos que falar do assunto. Então, a gente percebe essa necessidade da comunidade mundial de trazer à tona questões, até inclusive éticas, mas também de metodologias da Europa, né, sobre o Brasil, dos Estados Unidos, da americana, sobre o Brasil. Então, como a gente fazer trabalhos menos colonialistas, né, seguindo uma visão, e também tem trabalhos que vão bem assim para essa coisa de esqueleto, exoesqueleto, então como é que é essa questão humana, evolutiva, se vai ter um implante de alguma coisa no futuro, né, e como é que isso impacta, então sempre tem discussão, não é o meu campo, mas existe a discussão. Legal. Isso foi até uma curiosidade nossa para saber a sua opinião em relação à Neuralink, do Elon Musk, né, da empresa. Para quem não sabe, o Elon Musk é um super empresário aí que tem uma empresa de tecnologia que visa mais ou menos isso, né, trazer essa interface de humano e computador e traz novas tecnologias sobre implementação de chips, de controle para tratar patologias cognitivas, Alzheimer e tudo mais. Até dentro desse congresso que você teve a última vez, uma participação mais recente, é debatido isso? O que eles falam em relação a essa área? Qual a sua opinião? Especificamente sobre esse Neuralink, eu até, quando vocês comentaram, eu procurei ver se tinha tido algum trabalho sobre isso nesse congresso, não encontrei, tá? Tá. Mas tem trabalhos recentes, e aí tem trabalhos desde a área de pessoal de direito, de medicina, relacionada bem assim, essa parte física, né, de fisioterapia, e algumas revisões mais da engenharia, digamos assim, e até, porque aí entra um pouco o que o Bruno falou, as revisões da engenharia muito falando dos benefícios e da questão da evolução tecnológica, né? Até um assunto que eu vi discutindo lá, né, nesse congresso, a questão de que muitas vezes, por exemplo, o carro autônomo, você vê muita discussão sobre o carro autônomo, sobre a tecnologia ali, o carro autônomo sendo feito exclusivamente por engenheiros, né? Então, o carro autônomo dentro da engenharia, então com aquela visão que o Bruno falou, determinística e tal e tal. Mas será que você não teria que pensar um pouco diferente? A questão não é fazer um carro autônomo, é um carro para um ser humano, e esse ser humano, o que esse ser humano precisa para ele ter um benefício, e tudo bem, vai ser com a autonomia do carro, mas o benefício é dele, né? E às vezes o foco é totalmente na tecnologia. Então, acaba que nesse assunto do Neuralink a gente vê um pouco isso, quem é das engenharias discutindo os benefícios e tal, o pessoal da saúde também tem até o uso desse tipo de ferramenta para doenças, né, degenerativas, Sim. Então a gente tem benefícios claros, não tem dúvida que não tem. Mas aí o pessoal da área de direito já levantando, né, as questões éticas e que as legislações correntes não dão conta de todas as implicações aí éticas de se dar algum problema, né? Se dá alguma pane nessa tecnologia que está lá no cérebro na cabeça da pessoa, quem é que é o responsável por isso, e as consequências mesmo. Então, acho que é algo que ainda está meio em discussão, mas pouca discussão. Confesso a você que eu vi muito pouco disso até agora. Entendeu? Pensando em efeitos colaterais, eu fiquei refletindo enquanto você falava, me parece que quando a gente está falando de doenças específicas, parece que esse tipo de tecnologia dificilmente, talvez tenha uma probabilidade menor de trazer malefício, né? Já que tem uma doença instaurada, já que se tem uma consequência já maléfica, né? Agora, quando a gente está colocando o uso da tecnologia com o objetivo de bem-estar, daí talvez a gente possa ter esse contraponto de excesso de facilidade, perda de noção de corporal e por aí vai, né? Acho que me fez refletir sobre isso. Exato. Inclusive, eu estava lendo um trabalho que a pessoa estava comentando justamente que os produtos, né, aqueles tais produtos de prateleira, né, então eu posso numa loja comprar aquele equipamento que são esse tipo de equipamento, né, de neurotecnologia, eles acabam abusando um pouco dessa prerrogativa de que o produto é para bem-estar, é para saúde, para ele escapar um pouco das questões legais e relacionadas à ética e responsabilidade se der algum problema.
Sim. Então, quer dizer, um alerta também, né, isso. Legal. Sim. E agora, com a pandemia, Luciana, a gente viu esse boom também de trabalho e estudo à distância, né? Como é que foi isso dentro da sua área? Isso despertou um debate mais acalorado sobre projetos, sobre melhora de projetos para empresas nessa interação, já que tipo, tem empresas que toda a interação passou a ser online para novos funcionários e tudo mais, ou até ferramentas melhores para educação à distância. Como é que foi esse impacto da pandemia na sua área? Eu acho que o impacto é assim, foram várias perguntas novas em aberto que surgiram, né? Então, vários problemas novos surgiram. Essa é a grande questão. O que a gente viu nesse primeiro ano, inclusive as próprias conferências abrindo e periódicos abrindo chamadas para o que aconteceu? Mais ou menos essa pergunta que você está me fazendo, né? Das pessoas contarem o que elas conseguiram pesquisar do impacto nisso no aprendizado, no impacto em sala de aula e tal. Então, assim, tem muita pesquisa em andamento, a gente não tem ainda muito resposta para os problemas. E o que eu vi foi uma movimentação também muito grande da comunidade de sistemas colaborativos, de como fazer desse limão uma limonada, e nesse contexto da interação em grupo, a gente fazer tirar proveito, né, da situação. Então, se antes em sala de aula, até na nossa realidade, né, que a realidade brasileira é da gente dar aula numa sala que não tem nenhuma tecnologia, no máximo o professor com um data show, né, até um aluno ou outro está com um laptop, está com um celular, mas está ali no seu trabalho fazendo uma outra coisa. Então, como que a gente usa isso a favor? E realmente a gente viu isso sendo, na prática, a prática do professor é que hoje a gente pode, igual a gente está aqui batendo esse papo, se fosse uma aula, tá, vamos lá, faz tal coisa aí agora, né? Vamos olhar juntos esse artigo e vamos, né, construir aquela tal tecnologia. Então, a gente viu alguns benefícios, mas e a gente acredita assim, que em breve vão ter algumas respostas, mas as pesquisas ainda estão muito em andamento. Mas, assim, essa parte de educação, né, economicamente falando, o foco está justamente na manutenção, na provável manutenção disso tudo, né? Então, tem um foco, assim, um olhar dos economistas muito grande para ir. Já tinha, né? Eu acho que ganhou uma dimensão ainda maior nesse momento aí. Sim. E, Luciana, pensando nesse debate dessa questão se o ser humano vai ser substituído por máquinas, né? Talvez o cara que talvez me trouxe um maior debate, uma maior reflexão sobre isso foi o Yuval Harari, no livro dele do Homo Deus, né? Principalmente no livro do Homo Deus. O que você acha da perspectiva dele? Se ela realmente trouxe uma luz, principalmente para esses debates de congresso? E o que você vê nessa questão do futuro, né? Desse debate, né? Tem muito mais cautela ou o pessoal tá levando muito mais em consideração ao lucro e a venda em relação à utilização da tecnologia como uma grande interface aí no nosso comportamento, no nosso dia a dia? Assim, dentro da universidade, eu não posso responder no mundo empresarial, né? Dentro da universidade, eu estou vendo assim, uma preocupação muito grande em se discutir questões éticas, em se discutir realmente a nossa responsabilidade, de como que a gente realmente, a minha formação na graduação e tal, a gente não tinha esse tipo de debate, né? Então, de quanto antes, melhor trazer esse assunto e também em como criar meios, né, nos próprios modelos, na própria teoria da computação, para se evitar, né, alguns problemas que a gente está vendo aí, que a gente pode vir a ter se ninguém fizer nada devido à escala, né, porque hoje em dia a gente fala de um mundo com Big Data, em que a escala de tudo que acontece é muito maior do que já aconteceu em algum momento, né, na nossa vida. E, assim, essa questão da discussão se os humanos vão ser substituídos por máquinas e tal, a gente sabe que as máquinas, elas acabam atendendo aqueles requisitos da indústria, né, econômicos, da eficiência,
até mesmo da qualidade. Então, é natural, digamos assim, não é a primeira vez, né, que há esse tipo de discussão ou crítica, porque não é a primeira vez que chega a um conjunto de tecnologias que quer transformar totalmente as relações de trabalho e ofertas de empregatícias e tal e tal. Então, a gente sabe disso tudo. Mas sempre tem aquelas pessoas que vão falar, não, novos postos de trabalho vão surgir, o importante é que, que as pessoas, né, a tecnologia vai resolver o problema que o humano demoraria muito para resolver, então ela vai fazer a parte que pode ser otimizada e o humano fica com a outra parte, tal, tal. Agora, eu vejo isso assim com um pouco de cautela, eu acho que é um pouco sobre isso que está sendo discutido, porque hoje é um pouco diferente de antigamente, porque hoje os meios de comunicação, né, os meios digitais, as narrativas que são geradas nos meios digitais, a comunicação está ali dentro dessas narrativas. Então, o poder disso, de manipulação, o poder de mudar o rumo, ou como você falou, Bruno, essa questão da pessoa ficar ali meio inerte, não sabe o que está acontecendo, é muito maior, né? O poder no sentido negativo da história. Então, eu acho que, apesar de eu acreditar num convívio harmônico, né, dos dois lados, eu acho que esse debate tem que continuar, tem que permanecer, não dá para colocar isso como um problema só de legislação e que o governo tem que criar meios de impedir. Eu acredito que isso que a gente tem que, é uma questão de formação, de educação, né? Uhum. E, no caso, especificamente do Brasil, para algum dia a gente poder chegar nessa visão de que novos postos vão ser criados e, então, as pessoas vão ser absorvidas, a gente teria que cuidar mais da educação mesmo, né? Porque se a gente não cuida do lado da educação, o vão vai continuar só aumentando e as pessoas não vão conseguir, mesmo que exista essa possibilidade, as pessoas não vão estar preparadas para isso, né? Uhum. E aí tem um impacto, até a gente vê a questão dos aplicativos, né? E mudou, revolucionou o mercado de trabalho também, e é uma coisa que foi implementada meio através da área de tecnologia, mas a gente não sabe muito bem como lidar com isso em termos de precarização do trabalho e tudo mais, né? Então, acho que tem várias coisas que a gente vê hoje de mudança muito rápida no sistema econômico, que é muito ditada pela área da tecnologia e que às vezes não dá nem tempo de entender direito o que está acontecendo e o que fazer e o que, né, é uma loucura total, né? Eu acho que essa parte de diálogo entre diversas áreas, acho que é bem importante, assim, né? Desde a economia, o fisioterapeuta e a área de tecnologia e computação, acho que é primordial para a gente se entender e entender o que está acontecendo, porque não é fácil. Sim. Não, e se a gente fala de cultura, né? A gente começou falando de cultura para também terminar falando de cultura também. Se você pensar, antigamente a cultura é viva, a cultura está sempre em transformação e tal, mas qual era o tempo, né? Existia um tempo para as coisas mudarem e tudo ia sendo absorvido e tal, mas tem um conceito, né, de cultura algorítmica, a cultura que é gerada via algoritmo, né? Então a escala disso é absolutamente maior, e aí tem o nosso material humano que nem dá conta dessa mudança toda. Então, além das intenções ruins que podem estar por trás de tudo isso, tem a questão também do humano de dar conta de tudo isso que está acontecendo, de se adaptar e de já se transformar. É complicado, né? Esse desencontro entre a evolução biológica e a evolução cultural, né? Então, a gente tem a evolução cultural, ela tem um dinamismo muito grande, cada vez maior pela tecnologia, mas a parte evolutiva, biológica nossa, ela tem um outro ritmo, né? Então... Tá evidente agora, né? Tá mais que evidente, essa bomba tá para estourar, né? Então, acho que... já está estourando em algumas pessoas, né? Já estourou, já está estourando já, né? Mas assim, eu digo estourar em nível macro, né? Talvez chegue um ponto que a gente possa ter um problema mais grave disso, né? Por causa da velocidade mesmo, né? Eu acho que eu e o Bruno, a gente conversa sobre isso, nossos amigos também, porque é realmente muito difícil acompanhar e talvez o nosso aparato biológico realmente não dê conta se a gente deixar isso correr solto, sem a gente discutir profundamente, a gente pode sofrer. Acho que talvez toda uma geração que está nascendo hoje pode estar sofrendo também algumas consequências que a gente não previu. E eu acho que a Luciana trouxe, né, dessa questão da formação do indivíduo com esse senso crítico, né?
Porque essas implementações talvez vão ocorrer lá na ponta, né, na empresa, na indústria, mas se o cara chegar lá com esse senso crítico e tentar trazer essa noção mais equilibrada, e a própria intersecção entre as áreas, a multidisciplinaridade, pode trazer abafar um pouco essa onda aí que está crescendo, né? Sim, e a gente tem que aproveitar justamente que a gente ainda tem um conjunto de pessoas que ainda, né, estão vivas e presentes e que tem todo um histórico que vai fazer diferença nessa discussão, porque se você pega pessoas também, é óbvio que a gente está sempre renovando e a gente precisa dos jovens, né, não tem nenhuma dúvida disso, mas as pessoas ainda sem que não têm a vivência anterior, né, e que só têm a vivência atual, fica difícil elas também manejarem isso tudo e absorverem. Então, você precisa juntar as gerações também, né, de conhecimento. Concordo. Perfeito. Beleza, Bom, é Luciana. isso. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Um prazer, muito bom. Beleza, então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Luciano. Um abraço.